Boa tarde, né, a todos e todas que nos assistem. Primeiro, é uma grande alegria ter conosco aqui em Montes Claros a professora Elaine de Azevedo. É uma colega de longa data, uma pessoa que, como eu disse hoje, durante a mesa do Congresso, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, Elaine. Eu acho que, como poucas pessoas na universidade, você tem uma capacidade de dialogar com vários públicos. A sua formação certamente também produziu uma pesquisadora completa como você é. Mas para quem não te conhece, seria interessante você falar um pouco sobre a sua trajetória, né? De onde você veio, quais são as suas trajetórias, quais foram as suas opções ao longo da sua vida, né, acadêmica e profissional. Então, acho que um, um, um bom começo é justamente falar um pouco para o nosso ouvinte como foi sua trajetória até aqui. Então, né, boa tarde, bom dia, boa noite, porque vai ser gravado, né? Cada um vai ouvir no seu momento, né? Muito obrigada pelo convite, Daniel. Sempre um prazer a gente ter essa interlocução. Prazer estar aqui em Montes Claros. No congresso foi uma bela mesa hoje de manhã, né? Então, basicamente, assim, eu tenho uma formação bem interdisciplinar, que no começo dela, quando eu olhava para ela, eu pensava, nossa, ela é muito alternativa, ou ela não é pouco convencional. E hoje, quando eu vejo essa formação, já vou falar um pouco dela, eu compreendo que ela está muito conectada, inclusive, com as discussões mais assim progressistas até, que discutem interdisciplinaridade, intersetorialidade, que discutem práticas alternativas, inserção de povos tradicionais de outras vozes na ciência, na academia, e eu vou tentar explicar, né? Então, eu fiz a primeira formação em nutrição, né? Então, vim da área da saúde, na Federal do Paraná, há 35 anos atrás, né? Não sou mais tão jovem. E essa nutrição, assim, tal como ela ainda é veiculada hoje, ela tinha realmente uma supremacia da área clínica, né? Dessa análise mais racional no sentido de colocar a alimentação numa perspectiva energético-quantitativa, que faz parte da nutrição moderna, né? E da clínica. Mas eu sempre fui me interessando muito pela área social. São três áreas, três grandes áreas, e a área social, a chamada saúde coletiva, a nutrição social, foi a que mais me encantou. Que trabalhava com as comunidades, que trabalhava com grupos de pessoas carentes, naquela época muito voltado para a questão da fome, da desnutrição. E então eu, né, enveredei por esse caminho, me interessei por esse caminho, mas no final da formação eu ainda, como muitas pessoas da época, né, tinha algumas práticas pessoais ditas alternativas, era envolvida com a macrobiótica, com a homeopatia, por questões, né, de interesse pessoal. Então eu fui também buscando esse diálogo com o vegetarianismo, com a macrobiótica, e acabei encontrando a medicina antroposófica, que é uma formação, é uma outra racionalidade médica, e tem uma racionalidade alimentar que é bem particular, que dialoga com muitas dessas racionalidades alimentares não convencionais, né? E aí eu fiz uma formação de um ano em medicina antroposófica. Na época eu pude entrar, porque, né, hoje ela é uma formação exclusiva para médicos, mas foi uma maneira que eles encontraram para me acolher e poder conhecer um pouquinho mais da alimentação, no caso, a alimentação antroposófica. E depois disso eu fui para a Europa, ainda buscando formação na área clínica, em clínicas de medicina antroposófica, que são muito mais variadas, tem muito mais opções delas. Na verdade, no Brasil a gente não tem mais nenhuma de interna. Eram hospitais mesmo, eram clínicas. E nesses hospitais eu não tive muito contato com o paciente. Por quê? Porque ao chegar lá, eu descobri que a nutrição não era uma área médica. Não é uma área médica. Então, eticamente, eu não poderia ter acesso ao paciente. E eu fiquei muito mais na cozinha. Então, eu aprendi a cozinhar, aprendi a comer muito bem, mas eu aprendi também a conhecer um ator que ficou essencial na minha vida a partir de então, que foram quem entregava a comida, as famílias de agricultores, os agricultores e as agricultoras orgânicas e biodinâmicas, porque eram clínicas que recebiam alimentos desse setor. E ao conhecer, eu compreendi o papel
naquele momento mais o papel ambiental que eles desempenhavam na Europa, né, década de 80, começo da década de 90. E eu compreendi que a nutrição precisava abrir a porteira, né? E que eu, na verdade, precisava conhecer mais como se produzia o alimento e quem eram aquelas pessoas. Isso fez toda a diferença na minha atuação profissional. E ao voltar para o Brasil, eu acabei procurando um mestrado em agroecossistemas na Federal de Santa Catarina, para onde eu fui. E lá, então, eu tive uma discussão entre a saúde e a produção de alimentos. Também uma discussão um pouco explorada na agronomia, né? Que o curso é centrado na agronomia, mas que discute todas as agriculturas regenerativas, sustentáveis, responsáveis, né? Então, eu discuti a saúde do agricultor familiar orgânico e, né, a relação dele com a saúde de uma maneira bem ampla, né? No contexto de saúde ambiental, social, humana. Ali começou também a surgir os primórdios do meu primeiro livro, já em 2003, né? Então, acho que foi uma das primeiras discussões assim, entre agricultura orgânica e saúde. Poucas pessoas estavam muito envolvidas com essa questão no Brasil, então. E depois eu acabei me aproximando da sociologia, que era a princípio para discutir orgânicos, mas eu acabei na sociologia política, onde eu fiz o meu doutorado, me aproximando das discussões da sociologia do conhecimento científico e mudando para entender o conceito de alimentação saudável e todas as influências políticas que pautam esse conceito, sim, que tem muita influência, né? Ele é polissêmico. O que é saudável tem muitas facetas, depende muito de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, de momento histórico, do espírito do tempo para cada, né? Que varia imensamente. Então, não é um conceito fixo. Então, a sociologia me ajudou a elaborá-lo. E ali eu conheci também bastante, como eu falei, a sociologia do conhecimento científico. E ela foi essencial para o que eu faço hoje. Né? Na medida que a sociologia do conhecimento científico se preocupa muito com a incorporação dos diferentes saberes. Não somente o saber especialista, o saber acadêmico, o saber científico, mas o saber leigo, esotérico, oculto, aquele que ficou às margens da nossa ciência positivista, né? Mas que ele continuou se desenvolvendo, porque é um saber legítimo e que foi desqualificado dentro da academia. Sim. Então, isso fez parte da minha formação e hoje ele é bastante importante, como a gente vai poder ver daqui a pouquinho, né? Excelente. E Elaine, a sua produção acadêmica passou a ser incorporada em vários campos, né? Então, certamente o campo da sociologia, da alimentação, nutrição e algumas áreas da saúde pública usa as suas referências acadêmicas. Mas além do debate acadêmico, eu acho que algo que é extremamente importante na sua produção é justamente esse diálogo, uma tentativa de popularização, ou um diálogo com o público leigo, né? Como que nos últimos anos, e quais são as estratégias e por quais motivos você começou a dialogar em outras plataformas, em outros meios e com outros públicos? Quando começou e por que motivo? Então, eu acho que começou nesse processo da aproximação com a sociologia do conhecimento científico, mas ainda era uma elaboração, um contato dentro da academia. E a partir do momento que a gente trabalha com as agriculturas ditas, de novo, sustentáveis, com sistemas agroalimentares regenerativos, a gente vai percebendo a importância desses atores que produzem comida, meio ambiente saudável, futuro, né? E também qualidade de vida. E esses autores, que são os agricultores hoje familiares, os assentados, os quilombolas, os indígenas, os pescadores artesanais, ribeirinhos, eles foram silenciados na academia, especialmente pelo perfil de arrogância intelectual que a gente tem aqui dentro, né? De ter um jeito de escrever, de ter, para ser publicado, para ser aceito, para participar de um congresso, ter lattes, ter uma série de premissas acadêmicas que excluía esses saberes que são produzidos, às vezes, na oralidade, de outra forma, e sem nenhum tipo de desqualificação, são tão legítimos quanto qualquer outro saber. E aí eu fui compreendendo que eles eram, né, eu fui tomando contato com eles e percebendo a riqueza deles e a desqualificação, e dando aula na universidade. Daí eu estou no momento na Universidade Federal do Espírito Santo,
no curso de Ciências Sociais, a gente tem os nossos alunos também, e a gente foi percebendo também a dificuldade de você tomar o gosto pela leitura. A gente tem uma grande dificuldade hoje, frente às telas, frente à rapidez que a tecnologia digital nos oferece para adquirir conhecimento, fazer com que o aluno leia livros e teses e dissertações, que acho que foi o modo como a gente adquiriu o conhecimento, pelo menos eu, nos meus processos de formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Acho que a gente tinha mais fôlego para a leitura, não tentando desqualificar esse modo de aquisição do conhecimento, que eu acho que é precioso e não tem maneira mais interessante para a gente da academia, porque a gente aprofunda, a gente compara, né? E realmente não é o objetivo de desqualificar e muito menos de deixar eles de lado. Mas a necessidade de, assim, também de perceber que os alunos tinham dificuldade, às vezes, de seguir as nossas premissas. Mais para frente, então eu comecei a escrever, além dos artigos acadêmicos que eu produzi muito, mesmo antes de estar na universidade, porque a minha pesquisa é conceitual. A minha pesquisa sempre foi no sentido de trazer os temas da sociologia da alimentação, temas variadíssimos, lobbies alimentares, discussões que envolvem a cultura alimentar, a colonização alimentar, que já tem até uma certa produção em língua inglesa, de fazer um compilamento, uma pesquisa sobre os temas e trazer para a língua portuguesa. Então, eu sempre tive, o meu grande desejo é escrever em português e é falar para os países latinos de língua portuguesa. E eu compreendi também, e assim, na virada de 2016, quando a gente vivenciou realmente um processo bem dramático no nosso país, né? A gente pode falar de um golpe mesmo, né? De um golpe à democracia e a subida de um governo de extrema direita. Eu entendi que o que eu estava fazendo, o meu ativismo alimentar, que nunca deixou de ser ativismo, ele não estava chegando com a intensidade que eu achava que era interessante, porque se a gente, no primeiro dia de um governo de extrema-direita, exime o Conceia, volta a fome um ano depois, no contexto do Brasil, todas as políticas de alimentação, nutrição e segurança alimentar foram aniquiladas. Isso que significa que a população brasileira, de alguma maneira, estava conivente com isso, em alguma instância, não toda, e que a minha discussão de ativismo de tantos anos não estava chegando da forma que eu gostaria. Então eu comecei, já desde um pouquinho antes de 2016, na ideia dos alunos de facilitar também as temáticas, né? Eu comecei a escrever para jornais de veiculação mais populares, como você já falou, Le Monde, Diplomatique, a revista Pindorama, Pisiagrama, desculpa. E assim, onde era possível escrever, então a gente passou de 20 páginas dos artigos científicos para 5. Né? Eu já tinha que escrever em 5 e tive um outro desafio, usar uma outra linguagem. Então foi o começo da prática que eu vivenciei já no doutorado, de que eu tinha que dialogar com uma outra linguagem, que se aproximasse também um pouco da linguagem do público em geral, e que tinha muita inspiração do público leigo, que é também especialista na sua área, né? No caso, quem produz comida. Então eu comecei a fazer, esse foi o primeiro processo, e aí veio a pandemia, né? E nessa pandemia eu fiz uma licença de 3 anos, eu tirei uma licença e eu me dediquei, assim, por motivos pessoais, e comecei a me dedicar a fazer um podcast. Eu estava em casa, tinha uma filha cineasta, né, que trabalha com áudio. Vamos fazer um podcast? Pesquisa eu já tinha muito, né, mais de 30 anos de temas ligados à alimentação dos mais diversos, porque eu realmente olho para o mundo pelas lentes da comida. Então eu posso falar de gênero e comida, posso falar de globalização e comida, posso falar de direitos de animais e comida, posso falar de questões ambientais e comida. É uma temática muito rica. Então eu tinha muita produção científica e eu traduzi através de um podcast, que hoje se chama Panela de Impressão, tem 35 episódios, que foi basicamente gestado e executado durante a minha licença. Então, fora da universidade, eu estava nesse momento. E ele teve uma repercussão que foi inesperada para mim, no sentido de chegar não só no público em geral, que começou a reverberar, mas também no público acadêmico, que os grupos de pesquisas falando, nossa, a gente está usando o teu podcast, né? Não que eu oriente isso, eu acho que, além disso, um grupo de pesquisa tem que ler textos densos para poder produzir um conhecimento denso, que a academia exige e que, de novo, eu não desqualifico. Mas eu comecei
a perceber também que o texto, com a ajuda inclusive da minha filha, que é jovem e que me dizia, Elaine, mãe, esse termo não dá para usar, vamos mudar. Então eu fui aprendendo a usar uma linguagem fluida, a usar um outro elemento que eu acho muito interessante no ensino, que é o humor. Quando a gente usa o humor, as pessoas riem. Quando a gente ri, a gente respira e tem o fôlego para prestar mais atenção. A respiração é um processo de saúde. Você ter um professor que faça você sorrir e realmente dar fazer uma higiene mental naquele momento, eu acho bem interessante. E acho que eu já tinha isso na minha sala de aula e eu coloquei no podcast. Então, eu percebi que a gente é completamente desqualificado com as ferramentas de um podcast. Sim. E que a gente é completamente desqualificado com a modo de falar, com a linguagem do podcast. Isso foi muito interessante, foi um desafio para eu aprender uma outra linguagem, né? Que basicamente era a linguagem da sala de aula, mas não a linguagem da escrita acadêmica. Sim. Então eu tive que fazer uma aproximação. Uma adaptação, né? Para poder também dar seriedade. Não é um podcast que não tem um embasamento, ele tem indicações de leitura para quem deseja aprofundar e são basicamente leituras acadêmicas. E paralelo a isso eu comecei a alimentar um Instagram. Né, uma rede social, só dou conta de uma, mas o meu Instagram, que chama Hoje Comida, etc., né, ele é um Instagram que é uma pesquisa científica em sociologia da alimentação. Todas as postagens lá estão trazendo algum tipo de alimento, que foi um outro desafio. Em vez de escrever de 20 páginas, não era mais 5, e nem de 5 era em algumas linhas. Sim. E que falasse, por exemplo, sobre lobbies alimentares em 5 linhas e que pudesse estimular as pessoas a pensarem o que é o lobby em 5 linhas. Então, eu também tenho uma aproximação com as artes visuais muito forte. Meu marido é artista, né, visual, e também eu comecei a me aproximar de artistas que trabalham com comida. Então, eu usava as imagens de artistas, de trabalhos de artistas, projetos artísticos que envolvem a comida nesse processo que eu chamo de artevismo alimentar. Sim. Artistas que são ativistas com as temáticas alimentares e que são artistas que comunicam isso pelas artes visuais. Então, são imagens com bastante impacto. Isso também foi crescendo. E também, junto com isso, na pandemia, eu estava distanciada da universidade, eu montei uma escola que chamava Comida, etc. Essa escola online, que era minha atividade higiênica da pandemia, eu consegui atingir também pessoas muito distantes daqueles 20, 30 alunos que eu tenho por turma, né? Então, chegou longe a escola, a possibilidade de filhos de quebradeiras de coco, no Acre, em diversos estados que não estavam, às vezes não tem nem o acesso mesmo a estados ou locais, né? Acesso à universidade, e eu podia simplesmente recebê-los sem cobrar, por exemplo. Então, foi uma verdadeira inclusão, eu entendi aquele processo. Então, durante 3 anos eu tive toda essa prática da escola livre, de um Instagram que comunicava e do podcast. E depois de 3 anos eu voltei para a universidade. O podcast está um pouco adormecido, porque ele precisa também ser agora um pouco mais alimentado também por outras políticas financeiras para ele poder existir, né? Minha filha já não está mais na pandemia, ele precisa realmente se profissionalizar um pouco, e eu ainda estou pensando como. Então, hoje eu tenho um projeto de extensão, não tenho mais a escola, porque eu estou de volta à minha atividade de dedicação exclusiva à universidade, mas eu tenho um projeto de extensão que é o Instagram. É um projeto de extensão feito com um aluno, que é no formato de carrosséis, continua com a mesma premissa, né? De divulgar o conteúdo de sociologia da alimentação em 10 slides, né? Sim. Mas é muito interessante na sua fala que boa parte da sua liberdade criativa ou das possibilidades que você construiu, né, ela se deu justamente no momento que você se afastou da universidade, né? Então acho que quem é professor universitário e vive um pouco essa dinâmica cotidiana sabe que, lógico, é uma estrutura extremamente importante no sentido de formação para a sociedade, mas ela precisa de certa forma ter uma autorreflexão sobre o seu papel, né? Ou seja, como que a universidade, ela em várias situações, ela pode ser um mecanismo de inviabilizar formas mais criativas de comunicação. E, ao mesmo tempo, também, um tema que você colocou no início da sua fala, né, que
inviabilizar a entrada de uma diversidade de outros atores, né? Então, você citou, por exemplo, a possibilidade de uma escola que funcionou durante a pandemia, de uma experiência de ter atores de comunidades tradicionais e que, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma dificuldade enorme de receber esses atores. Enorme porque, possivelmente, as nossas estruturas não são adequadas, os nossos processos seletivos são totalmente distintos de uma realidade que eles estão. Então, por exemplo, a necessidade de fazer uma prova de inglês em mestrado para verificar se um aluno está apto ou não a entrar e a possibilidade, por exemplo, existe possibilidade de você ter outros produtos que não uma monografia, uma dissertação, uma tese, né? Então, acho que a sua fala, ela demonstra que, no caso, a realidade que você vive, mas certamente a nossa também da Unimontes, é necessário que as estruturas universitárias repensem a sua forma de ingresso, a sua forma de comunicação, né? Acho que é um passo importante e que, infelizmente, me parece que ainda é muito lento, né? É a sua impressão também? Sim, é lento. Acho que você pontuou bem, né? Que esse fulgor da criatividade acabou surgindo com um afastamento da universidade, né? Eu primeiro saí da pós-graduação. Eu não estou incentivando ninguém a sair. Eu acho Espero a que não. extremamente importante, né? Ela tem um papel extremamente relevante para o desenvolvimento do conhecimento, mas ela precisa ser mais inclusiva. A universidade precisa olhar para a extensão, porque a extensão é um diálogo com a comunidade na qual a universidade está inserida. E essa extensão ela é desvalorizada em termos do conteúdo da pesquisa, inclusive no nosso órgão maior de fomento, que é o CNPq. Né? Inclusive, como que eles analisam a nossa produtividade. Quem está envolvido com a extensão, ela só é qualificada, por exemplo, no caso da minha universidade, se ela é uma extensão que recebe recursos financeiros. Por exemplo, eu fiz um podcast, ou faço no Instagram sem recurso financeiro. E ela não é nem pontuada para me liberar, por exemplo, carga horária. Então, tem várias questões que a gente acaba, por estruturas burocráticas que precisam ser profundamente revistas, que implicam, em síntese, dialogar com outros que não são aqueles que podem passar por um vestibular, que já são privilegiados de alguma maneira, apesar que a gente tem né, o sistema de cotas, para vários tipos de minorias, que é extremamente louvável, mas a gente ainda tem mais coisas para fazer, para dizer que essa universidade ela é uma universidade que dialoga com a nossa realidade social. Né? E o que está mais que comprovado com isso é que a gente não está podendo competir, por exemplo, com movimentos religiosos, com movimentos que estão muito mais engajados com as comunidades do que a própria universidade. Isso diz muito sobre a nossa atuação lá. Inclusive, assim, puxa, um projeto de extensão que é um podcast, nossa, existe até uma brincadeira de colegas. Eu não sofro isso no meu departamento, não. O departamento é muito compreensivo, mas eu já senti, né? Fora, e converso com colegas fora, tipo, né? Deixar menor uma tentativa que é tão legítima, que é falar com outras línguas, com outras pessoas, porque a gente não pode usar a mesma linguagem, assim como a gente conversa com os nossos familiares de um jeito, com os nossos alunos de outro, é a mesma ótica, né? Então, eu acho que tem várias questões. Realmente, a universidade precisa se reinventar. A universidade, ela precisa se aproximar mais da realidade. Hoje, por exemplo, a gente tem no SUS todas as práticas integrativas complementares. Quando eu falo que eu era alternativa, hoje elas estão consolidadas no SUS, né? A homeopatia, a medicina antroposófica, a medicina ayurveda, todas as outras racionalidades médicas, mas elas não estão na faculdade de medicina. Não se discute isso. Na nutrição, né? A gente não está discutindo alimentação em todos os cursos, já que todo mundo que está nesses cursos come. A gente não está discutindo nem questões ambientais que estão nos afetando profundamente em todos os cursos. A universidade precisa se reinventar. Sim. Realmente, por exemplo, para mim, é inadmissível que saia um médico ou um engenheiro que não tenha argumentos para discutir as causas, por exemplo, do aquecimento global, das mudanças climáticas, já que passa por uma universidade. Então, a gente precisa se reestruturar enquanto instância educativa, no sentido de entrar todo mundo junto, formar uma universidade onde todo mundo dialogue, todos os cursos. Ali a gente começa a ter a base da interdisciplinaridade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, para eu fazer um concurso com a minha formação interdisciplinar, foi muito difícil, porque a gente discute a interdisciplinaridade na pós-graduação, mas a graduação é disciplinar, profundamente, enraizadamente disciplinar.
né? Então, a gente, né, seria muito interessante que a gente tivesse diálogos interdisciplinares nos primeiros anos da universidade, com todo mundo junto, e depois cada um, quem sabe, quem entrou para ser médico não desperte que a sua, né, verdadeira vocação está na área tecnológica ou da saúde, ou da humanas, porque olhou para uma outra realidade. A universidade é um espaço de encontro de saberes, por isso que ela chama, né, tem esse conceito de universal ali dentro. E a gente está numa perspectiva muito disciplinar e muito reducionista, no sentido daí, mais, né, triste da palavra. Então, a nossa graduação, eu acredito que ela precisa se sintonizar com as nossas questões sociais. E essas questões sociais são sentidas muito mais pelas minorias. É muito diferente como uma população negra, pobre, vulnerável socialmente, sente a mudança climática, né? A favela de Paraisópolis, São Paulo, é 5 graus, não, 9 graus parece, me corrija se eu estiver errada, mas mais quente que a cidade de São Paulo, dos bairros nobres. Isso é muito significativo, né? Para a gente falar em aquecimento global para todo mundo, não é. Né? Apesar que o Bauman fala que a poluição é democrática, né? São outros riscos, os riscos contemporâneos são democráticos, mas eles são sentidos de formas diferentes ainda, né? Tem um contexto de classe, de etnia, etc. Então, eu acho que a questão é realmente abrir um pouco mais os olhos também para as nossas realidades, né? E aprender outras linguagens, que é muito rico. Você ser capaz de comunicar sem perder a profundidade, a seriedade, a pesquisa, né? Com outros atores, outras instâncias, né? Que podem vir a ser, né, grandes parcerias para resolver os grandes problemas que a gente vai ter e está tendo já pela frente, que dependem muito dessas comunidades. Não porque elas são afetadas, mas porque elas também têm soluções que a gente precisa ouvir. E possivelmente essa mudança na estrutura universitária dependeria também da entrada dessas minorias e da diversidade de grupos. Lógico que a recusa de abrir espaço tem uma relação de poder, né? Ou uma insegurança por parte, por exemplo, do corpo docente em lidar com a diversidade. Uma desqualificação desses saberes, né? Sim. Ainda mesmo que a gente compreenda que é importante ter os agricultores familiares, eles nunca estão nas bancas, nas mesas de congresso, eles estão vendendo os alimentos fora do congresso, né? Eles estão ali representados nas nossas falas, nas nossas pesquisas, mas eles não têm a fala representada nos lugares de poder. Sim. Né? E então, claramente, a gente está expressando a desqualificação que a gente ainda, quanto academia, a superioridade do conhecimento acadêmico, que é muito real, né? A arrogância que nos envolve enquanto acadêmicos, que esse poder oferece, né? Então, Foucault estava certo, é uma questão de poder, né? Relações de poder. Elaine, nós vamos aproveitar a sua vinda a Montes Claros. Lógico, você teve uma fala muito boa, acho que a repercussão depois, algumas pessoas comentaram, né? Você discutiu os objetivos do desenvolvimento sustentável e a partir daquilo que você já destacou, né? Você vê o mundo a partir das lentes da comida. Então, a sua fala, ela relacionou comida com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não vou pedir para que você repita novamente tudo que você falou lá, mas como a ideia é que a gente apresente um outro produto para as pessoas que não estavam lá, o que teria de mais importante, ou você, numa síntese, né, do que você falou hoje de manhã, dessa relação entre comida e as ODS, né? Então, como a gente sabe, né, essas ODS são 17, né? Hoje até ela falou do 18º, né? São 17 pontos, né? Premissas para que a gente, né, uma agenda que visa alcançar uma prosperidade respeitosa em relação a todos os seres desse planeta. Então a gente está pensando em todos os seres. A gente está pensando que a gente quer a permanência de todos os reinos, a coexistência, né? Não deixar ninguém para trás significa não deixar nenhum ser humano e nenhum ser vivo e talvez até inanimado como os minerais para trás, né? Garantir um futuro nesse planeta, que também é quebrar com a nossa hegemonia, né, de divisão de seres humanos e natureza, rural, urbano, ocidente, oriente. Então a proposta da fala hoje foi relacionar todos os 17 objetivos, né, à produção de alimentos, mais do que à comida, mas aos sistemas agroalimentares regenerativos, sustentáveis, né? Mostrando que, na verdade, o modo de produzir comida influencia, é possível discutir o nosso modo de produzir comida em todas as áreas, ou falar de comida
sobre qualquer temática, né? E então, claro, assim, quando a gente fala em sistema agroalimentar sustentável, regenerativo, eu estou falando das agriculturas biodinâmica, orgânica, natural, permacultura. Estou falando da ciência da agroecologia, preocupada em manter a agricultura familiar e todos que produzem comida dignificados. Então, a ideia foi trabalhar a erradicação da pobreza, que é um dos objetivos, a promoção da fome zero, quer dizer, não erradicar a fome, promover saúde e bem-estar, são os 3 primeiros grandes objetivos. Essa relação que se produz dentro de um sistema que inclua pessoas sem acesso à terra, né? Nós somos um dos únicos países do mundo que ainda não promoveu a reforma agrária. Isso diz muito sobre a nossa desigualdade social, uma vez que a terra, que é a base da igualdade social, a distribuição de terra, renda e acesso à terra, ainda não foi realizada nesse país. Então, não existe a mínima chance de a gente chegar daqui a 6 anos a contemplar esses objetivos primeiros da erradicação da pobreza, fome zero e manutenção da saúde e bem-estar se a gente não fizer a reforma agrária. Então, isso tem a ver com realmente a discussão dos sistemas agroalimentares, especialmente na agroecologia como ciência, que está muito preocupada com essa perspectiva, né? Não há como a gente não ser saudável consumindo alimentos de baixa qualidade diariamente. Mesmo as pessoas que têm acesso aos alimentos estão consumindo alimentos de baixíssima qualidade, ultraprocessados, e o resultado é um sistema de saúde completamente sobrecarregado e muitas doenças que estão se agravando, né, em diferentes faixas etárias. Cada vez mais cedo a gente vê o câncer, diversos tipos de câncer, o desenvolvimento de autismo, de demência, de Alzheimer, infertilidade, que tem sim causas multifatoriais, mas certamente uma questão alimentar, né, inquestionável. Quando a gente fala em educação de qualidade, a gente tem que pensar na educação alimentar. Quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente está falando de acesso à terra de mulheres também, que não seja somente a propriedade em nome do homem e que possa promover mais equidade de gênero. Quando a gente fala em água potável, a gente está falando da qualidade da água. Quando a gente fala em energia limpa, a gente está falando em sistemas que produzam com menos impacto que aqueles produzidos com energia fóssil. Quando a gente fala em trabalho decente, a gente está falando em incorporar não só aqueles trabalhos que o agronegócio tem maior facilidade de inserir, que são trabalhos com grande refinamento tecnológico, mas também as pessoas que querem produzir comida com uma tecnologia mais acessível, né? Então o agronegócio produz empregos, mas eles não são suficientes para incorporar tantas pessoas. Nós não temos a mesma realidade que a Europa, por exemplo, que precisa já se preocupar em produzir comida vertical ou preocupado com a quantidade de terra. Nós temos muita terra que poderia ainda ser dividida e ser fonte de alimentos saudáveis para a população. Então, se a gente entrar em cada um, né, já falei bastante de quase todos eles, né, cidades sustentáveis, a gente tem que pensar em equilibrar o rural para que a cidade seja sustentável. Eu quero dizer que, olhando para todos os objetivos, eles têm uma relação com a comida, não só com a comida, não só com os sistemas agroalimentares, mas é possível a gente pensar, sim, neles, né, e foi o nosso exercício, né, na fala de hoje. Por fim, pensar até na paz, na justiça, como é que um mundo um pouco mais equânime, muito mais justo, muito mais pacífico, poderia surgir a partir de mudanças nos nossos sistemas agroalimentares. Claro, não sou ingênua de que só isso é suficiente, né? Mas se a gente pensar no Steiner, que diz que se a gente comer bem, a gente teria mais força de vontade, mais desejo de se trabalhar com o outro. Ele fala que a comida pode mudar o nosso modo de sentir o outro, já que o que a gente coloca dentro de nós é o outro. É o mineral, é o vegetal, é o animal, que é muito diferente de colocar o plástico, o agrotóxico, o veneno. Então, pensando em tudo isso, eu acho que tem muito para a gente pensar realmente, né? Apresentando tudo isso, como que mudar o sistema agroalimentar é promover uma mudança profunda no nosso planeta e, quiçá, ter um futuro, porque num momento como a gente está vivenciando a produção de alimentos num país potencialmente agrícola, né, que poderia ser não só o celeiro do mundo, mas o pulmão do mundo, né, a gente está muito equivocado com as políticas de apoio
ao agronegócio somente, ao sistema convencional, desqualificando enormemente as agriculturas sustentáveis, os sistemas agroalimentares sustentáveis, que merecem, tanto quanto o agronegócio, serem contempladas por políticas e por subsídios governamentais. Tá certo. Elaine, a gente vai chegando ao final e, assim, novamente eu gostaria de agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda profissional e também familiar, né? E estar em Montes Claros durante 2 dias é lógico que é uma escolha e nós estamos muito felizes com a sua presença. Então, a sua fala é inspiradora. Não é você não foi chamada de forma aleatória. Nós sabíamos da sua fala. Esse projeto que nós apresentamos para você, o Circuito de Conhecimentos, ele é um projeto experimental no sentido também de se abrir para outras formas de comunicação. Então, a sua experiência, por exemplo, com comida de impressão e outras formas de comunicação, nos inspira também a pensar de forma diferente, né? A incorporar não só atores da universidade, mas comunidades tradicionais, benzedeiras, raizeiras, outros grupos que ainda estão à margem, né? E que tem muito a dizer. Se estão à margem, certamente essa disputa de poder, essa relação de poder que a própria universidade faz parte dela. Então, somente para aproveitar e agradecer e mostrar nossa gratidão em relação à sua presença aqui. Certamente nós vamos te chamar em algum outro momento, seja presencial ou online, que as tecnologias também nos permitem comunicar de outras formas, né? E espero que você tenha gostado também, e certamente essa forma de comunicação, essa primeira experiência do Circuito de Conhecimento é um primeiro passo, e certamente vamos errar em alguns pontos, acertar em outros, mas nós estamos tentando inicialmente por esse caminho. Eu que tenho que agradecer, daí também queria deixar como mensagem nessa troca de gentilezas que a Unimontes tem muita sorte de ter você por aqui, não só porque você trabalha com a temática que eu acho que é muito essencial, que é a comida, que são esses sistemas alimentares regenerativos, que é a cultura alimentar, mas também porque você está preocupado com essa de como que esse conhecimento pode chegar mais longe, de uma forma mais democrática, mais acessível, né? E que, né, seja um sucesso. Eu desejo o melhor, porque, né, boas intenções a gente já vê por aqui, né? Muito obrigada e parabéns. Excelente. É isso. Muito bom. É isso. Este podcast foi gravado no estúdio do Circuito de Conhecimentos da Unimontes, um espaço de inovação, tecnologia e divulgação científica, financiado pela FAPEMIG. O estúdio é uma iniciativa aberta à comunidade acadêmica, promovendo a criação e compartilhamento de conteúdos que impulsionam o conhecimento. Aqui unimos a ciência e sociedade para fomentar a troca de saberes e a construção de soluções inovadoras.